Bem, primeiramente, né, é um prazer estar aqui com vocês. Essa é uma atividade que eu gosto muito. Eu até comentei quando a Maria Ângela me telefonou que eu costumo ir lá fazer um trabalho semelhante com a moçada da Meimei, né? E é muito gratificante porque é bom ver jovens interessados por assuntos pertinentes à doutrina espírita, porque o nosso momento é agora, né? Tem muita gente ansiando por espiritualização e a doutrina espírita está aí para isso. Com a questão da mediunidade, nós gostamos de apresentar a mediunidade como algo muito natural. Há muito misticismo em torno da mediunidade, muito interesse fenomenológico, mas é importante nós vermos a mediunidade apenas como um sexto sentido. Um sentido muito natural. Nós temos 5 sentidos básicos, que vocês sabem, né? E a mediunidade seria esse sexto sentido, que nos predispõe ao contato com os desencarnados. O que é muito natural, porque nós viemos da realidade espiritual. Nós somos espíritos. Então é natural que nós tenhamos um sentido básico, elementar, que nos coloque em contato com a nossa realidade de origem, né? Então é algo muito natural. Nas pessoas que têm a mediunidade natural, como Kardec colocava, elas vai se desenvolvendo à medida que o indivíduo evolui. E para os demais que vêm com a tarefa, vamos dizer assim, a missãozinha de trabalhar com a mediunidade, ela vem de uma forma mais ostensiva, tudo bem? Ela vem de uma forma mais ostensiva, que faz com que o indivíduo tenha a percepção da realidade espiritual de uma forma muito, digamos assim, muito autêntica, muito forte, que é justamente para que ele não tenha dúvidas. E ele possa fazer disso alguma coisa que vá possibilitar levar informações para outros, trazer informações da espiritualidade para nós, levar informações daqui para aqueles que estão desencarnados, atormentados, em desequilíbrio, né? Então, esse intercâmbio faz da mediunidade esse sentido essencial para todos nós, né? Diz-nos os espíritos superiores que na medida em que nós formos evoluindo, a mediunidade vai desenvolvendo-se junto conosco, de modo que nas gerações futuras, no futuro ainda um pouco distante aqui na Terra, mas nas gerações futuras nós vamos ter esse intercâmbio de uma forma muito espontânea e muito difundida, de modo que vai deixar de ser algo que vai despertar tanto interesse do ponto de vista fenomenológico. As pessoas vão usar isso mais para obter realmente instruções, orientações, para se guiar, né, nos trabalhos, nas atividades que desenvolvem aqui. Então, acho que com esse enfoque, né, com esse preâmbulozinho, dá para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o tema, né? Então, vocês fiquem à vontade para colocar se vocês têm dúvidas sobre o assunto. Que estiver ao meu alcance. Agradecer também a Suelen, que é a coordenadora geral das universidades de Ribeirão Preto, que está conosco. E seja muito bem-vindo. E o pessoal que chegou também depois. Então eu vou começar. Márcia, a questão da mediunidade, quando a gente coloca no parâmetro de casas de saúde mental, manicômios, sanatórios, aqueles que estão ali como enfermos, pode acontecer de que foi uma mediunidade que não foi trabalhada adequadamente, fora dos parâmetros que se deveria? Sim, pode. E segundo especialistas, né, muitos psiquiatras espíritas que trabalharam, que se dedicaram a desvendar todos os mecanismos relacionados ao que se chamava anteriormente de loucura, são unânimes em dizer que a mediunidade em desequilíbrio é um dos fatores que desencadeia os distúrbios mentais, né? Por quê? Justamente porque a pessoa tem essa facilidade de estabelecer o contato mental com a espiritualidade, se por ignorância ou simplesmente por negligência ou porque o indivíduo não tem vontade de trabalhar com a sua mediunidade e ele então bloqueia de alguma forma o desenvolvimento dessa mediunidade, isso por si só não fecha o canal mediúnico, né? É um sentido, certo? Então aqueles que já têm esse sentido muito exacerbado, não tem como você fechar.
né? Então, por exemplo, vamos tomar a visão. A visão, uns enxergam muito bem, tem pessoas que têm problemas de visão. E tem algumas pessoas que não têm visão nenhuma. A mediunidade, como qualquer outro sentido, também ela tem gradações. Se o indivíduo tem uma mediunidade bastante, né, ostensiva, e ele de repente negligencia, isso pode ser um fator de desequilíbrio muito grande mental. Porque ele vai, inevitavelmente, sem conseguir evitar, ele vai entrar em contato com a espiritualidade. O que acontece é que muitas vezes espíritos ignorantes ou vingativos, invejosos muitas vezes, outros simplesmente porque são irresponsáveis, né? Acabam se utilizando da mediunidade desses indivíduos para atormentá-los, para fazer cobranças com relação a débitos do passado, para estabelecer perseguições. E isso vai provocando desequilíbrios muito grandes nesses indivíduos. Para completar minha pergunta, Márcia, a mediunidade ela pode ser desenvolvida para o aspecto moral negativo, tanto quanto para o aspecto moral positivo do indivíduo? Pode sim, porque Kardec define mediunidade justamente como uma faculdade orgânica, né? A gente até pode, daqui a pouquinho, falar um pouco mais sobre isso. E por ser orgânico, como nós dissemos, ela é natural, pode aparecer em qualquer pessoa, e por essa razão, então, não depende do desenvolvimento moral do indivíduo. Agora, o uso que ele vai fazer dessa mediunidade depende da moral dele. Então, se ele, de repente, se percebe médium, percebe que ele tem facilidade de estabelecer intercâmbio com a espiritualidade, e ele resolver utilizar isso para ganhar dinheiro, por exemplo, ou para ganhar determinados méritos no passado, pessoas assim, que eram mais raras, a mediunidade era mais rara, aqueles que tinham uma mediunidade muito ostensiva e percebiam essa facilidade de intercâmbio, muitas vezes se aproximavam de nobres, reis, imperadores, como orientadores deles, vamos dizer assim, né? Então, interpretavam os sonhos dessas pessoas, faziam predições com relação a colheitas, a situações futuras que ainda haveriam de acontecer, né? E com isso ganhavam poder, ganhavam muitas vezes dinheiro, até bastante dinheiro, enriqueciam-se. Atualmente, as pessoas que agem assim, agem normalmente com a finalidade de ganhar dinheiro mesmo, né? Então, quando direciona para o mal, normalmente a intenção é ganhar dinheiro. E é por isso que aquele que é espírita e que percebe que tem essa facilidade de intercâmbio com a espiritualidade, deve buscar no estudo, na evangelização interior, né? A sua educação. Porque a mediunidade, ela é educada dessa forma. Né? Não existem regras para se educar a mediunidade. Ela existe pronto. O que educa a mediunidade é o estudo. É o indivíduo estabelecer também momentos para treinar a sua mediunidade, estabelecer dias, horários específicos para poder treinar a sua mediunidade, para estabelecer contato com espíritos que estejam... que tenham, né, propostas sérias de trabalho, de educação da humanidade, para ele ser um instrumento do bem, da prática do bem, né? E não ser um instrumento de desequilíbrio, porque vamos pensar juntos, né? Uma pessoa que tem uma mediunidade até bonita, tem a facilidade enorme de estabelecer contato com a espiritualidade. De repente, ele monta um consultório. E ali ele vai fazer consultas, cobrar para fazer consultas, para falar para as pessoas que o procurarem um pouquinho da vida dele, o que está acontecendo, o que irá acontecer, fazer predições. Então, vamos imaginar, espíritos sérios estariam orientando essa pessoa, esse médium? Espírito sério está preocupado com isso? Não. Espírito sério faz o quê? Trabalha, e muito. E eles têm horas determinadas para fazer isso, né? Então, os espíritos que trabalham na casa espírita, por exemplo, eles pedem permissão para os seus superiores, dedicam horas de trabalho dentro da casa espírita, em inúmeras atividades, imiscuídos nas mais variadas atividades dentro da casa espírita.
com muita seriedade, com muita disciplina, né? E é isso que dá a eles condições de trabalho digno, cristão. Agora, a pessoa que está encarnada, se quer estabelecer contato com esse tipo de espírito sério, trabalhador no bem, então ele tem que ser, por sua vez, sério, tem que ter propostas morais, né? Tem que ter disciplina, tem que estudar, ou seja, tem que se colocar ao alcance desses espíritos. Caso contrário, ele tem só mediunidade e pensa, nossa, agora é minha hora de ganhar dinheiro. É lógico, do lado de lá tem um monte de gente que era assim quando estava encarnado e que, estando agora desencarnado, acha uma delícia estar junto desses médiuns, enganando as outras pessoas, se divertindo com as outras pessoas. Então passam orientações absurdas para esses médiuns, justamente para que eles façam o papel ridículo de mais dia, menos dia, serem desmascarados. E esses espíritos se divertem com isso. E se divertem também com as nossas agruras, né? A gente fica chorando, mas eu fui lá, me falaram que eu vou morrer de tal coisa daqui 10 dias. E do lado de lá eles se divertem. Mas por que Deus permite isso? Porque tudo que Deus faz se destina a um aprendizado para nós, né? Então qual é o aprendizado que nós retiramos disso? Que a mediunidade não foi feita para diversão, para curiosidade, não foi feita para se ganhar dinheiro. Jesus dizia, dai de graça e de graça recebeste. E no Evangelho a gente aprende isso. A mediunidade é uma dessas faculdades que a gente tem a oportunidade de encarnar com ela para um trabalho edificante, nosso e das pessoas que puderem se beneficiar da nossa mediunidade. A gente sabe que a mediunidade é um dom dado a pessoas que não estão pensando a coisas para ajudar a. Você acha que hoje em dia a gente tem uma parcela de pessoas, né? Você acha que tanto talvez próximo pode tirar? Isso já está ocorrendo. Jesus já havia prometido, quando ele esteve entre nós, que haveria um tempo em que todas as famílias teriam médium, né? Que velhos e moças profetizariam. Então, Jesus já previa uma época em que as famílias teriam médiuns. Então, hoje a gente já tem isso. É muito interessante que a mediunidade aparece independentemente de religião, independentemente de condição socioeconômica, da cultura do indivíduo, do quão moralizado ele possa ser, independe de qualquer coisa, né? E a gente vê médiuns em famílias evangélicas, por exemplo, enfrentando seríssimas dificuldades para praticar sua mediunidade, né? Famílias muitas vezes incrédulas, que não têm nenhum tipo de religião, são ateus, e que olham para aquela mediunidade como se fosse um distúrbio mental, como Davi colocou. Então, há pessoas que sofrem muito com a sua mediunidade. E para essas pessoas, a mediunidade é mais um motivo de prova do que uma missão. Porque eles vão ter que, disso, dar o melhor deles. E enfrentar todos os obstáculos que, às vezes, são muito grandes para conseguir praticar a mediunidade de uma forma equilibrada. E muitos deles não conseguem, inclusive. Muitos deles passam a tomar remédios de tarja preta, são internados várias vezes, passam por depressão, né? Passam por bipolaridade, diversas situações de desequilíbrio e nunca conseguem estabilizar a mediunidade ao ponto de poder trabalhar com ela. Então, são indivíduos que ainda estão numa situação de prova. Provavelmente, no futuro, em futuras encarnações, eles voltem com a mesma mediunidade, mas aí mais preparados, né, em condições de poder praticar a mediunidade, poder receber orientações adequadas, certo? Oi. Quais assim são os indícios mais comuns ou os meios que podem apresentar que a pessoa pode estar assim, obviamente,
Kardec, no livro dos médiuns, fala pra gente que não existe assim não existe uma listinha de sintomas, vamos dizer assim. E ele é muito incisivo nisso e fala que aqueles que dizem que pode identificar a mediunidade e olhar na pessoa pelos sintomas que ele tem, está mentindo. Porque é muito complexo, né? Então, a mediunidade, em geral, o que mais indica uma mediunidade no indivíduo é, normalmente, ele dizer que vê vultos, que ele ouve pessoas que falam com ele. Às vezes, quando ele dorme, ele se sente desprender, ele vê o corpo dele dormindo, ele se desprende. Às vezes ele se assusta, volta correndo, né? Então tem uma série de coisinhas que às vezes acontecem, alterações de humor muito frequentes. Então a hora está muito contente, ri a beça, e em seguida dali meia hora, uma hora está lá, chorando, amuado no canto, deprimido, né? Então essas alterações de humor, muitas vezes sem uma causa verdadeira que possa justificar, também, se não for algo como uma depressão, uma bipolaridade, pode indicar mediunidade. Então, o indivíduo, quando começa a ter esse tipo de sintoma, o ideal é ele procurar a casa espírita. Porque o que a gente normalmente faz? O indivíduo chega apresentando uma série de sintomas. Eu tenho muita dor na nuca, eu tenho dor de cabeça, às vezes eu tenho tontura, eu sinto calor, sinto arrepio, às vezes eu estou alegre, às vezes eu estou triste, eu sonho, eu tenho pesadelo. Então, às vezes é um monte de sintomas, né, que podem ser indício de mediunidade. Mas a gente nunca pode, de início, já falar assim, olha, eu acho que você tem mediunidade. Né? Então, o que a gente faz? A gente primeiro pergunta para a pessoa, você já foi ao médico? Você já passou por um psicólogo? Ou você já conversou com alguém sobre isso? Um profissional? Já fez alguns exames? Já fez alguma avaliação? Não fiz. Então, olha, seria bom você fazer, né? Para ver se você não está com algum problema físico, alguma depressãozinha, se você não passou por alguma situação que possa ter desencadeado isso. Paralelo a isso, na casa espírita, o que a gente faz? A gente indica para o indivíduo a frequência em palestras, tomar o passe, às vezes até participar de um tratamento espiritual na casa espírita. Porque aí ele vai frequentando as palestras, ele vai tomando o passe, a espiritualidade trabalhadora da casa vai acompanhá-lo, vai auxiliá-lo, vai tratá-lo. Né? E aí ele continua passando para a gente o que ele está sentindo. E em algum momento ele vai dizer assim, olha, eu comecei a assistir palestra, comecei a tomar passe, passou tudo aquilo que eu estava sentindo. Ou então eu devia falar assim, olha, eu fui bater um papo com um psicólogo, comecei a fazer uma terapia e melhorei. Todo aquele negócio de que uma hora chorava, uma hora ria, estava triste, desgostoso com a vida, passou. Ótimo, que bom. Aí um terceiro pode chegar e falar assim, olha, eu já fiz avaliação com o médico, já passei em tratamento na casa espírita, mas eu continuo sentindo as mesmas coisas. Eu estou bem, estou legal, mas eu continuo ouvindo, às vezes eu vejo vulto, às vezes estou sentadinha e parece que alguém passou, sinto os arrepios, eu chego em ambientes, às vezes eu sinto que o ambiente está gostoso, está tão bom, às vezes eu vou num outro ambiente, me sinto mal, sinto mal-estar, me dá até falta de ar. Aí a gente fala, bom, então peraí, se depois de tudo isso você continua sentindo todas essas coisas, então, são fortes indícios de que você tem uma mediunidade que está eclodindo, está começando a aparecer. Então aí, próximo passo é encaminhar esse indivíduo para educar a mediunidade, que é outra coisa importantíssima. Há casas espíritas que não tomam esse cuidado. Pega uma pessoa que está com a mediunidade despontando, ele ainda está super confuso, não está entendendo nada do que está acontecendo com ele, e de repente convida esse indivíduo para participar de uma reunião mediúnica. Coloca ele sentadinho na mesa, olha, você fica aí sentadinho, e fica aí de olhinho fechado, fica rezando, quem sabe daqui a pouco, né, um dia aí vai comunicar alguém. Peraí, mas tem gente, eu sei de inúmeros casos de pessoas, que ao passarem por essa experiência, basta uma. Ele não dá comunicação nenhuma, não acontece nada com ele, mas de ver as comunicações dos companheiros, ele fica tão apavorado, nunca mais ele aparece na casa espírita. Porque às vezes ele nem espírita é. Ele nunca ouviu falar de mediunidade. Então esse é um erro gravíssimo de se cometer com uma pessoa que às vezes nem tem mediunidade de fato.
Às vezes essa pessoa estava com sintomas, como eu disse, que estavam relacionados com outros tipos de problema, que deveriam ser solucionados de outra forma, e de repente é colocado para trabalhar numa mesa mediúnica. Ele fica muito assustado, dificilmente ele persiste. E há casos também daqueles que, mesmo persistindo, porque tem muita disposição, muita força de vontade, não consegue desenvolver uma mediunidade equilibrada. Porque ele não estuda, ele não foi, vamos dizer assim, preparado para o estudo, para a reflexão. E o médium necessariamente tem que ser um indivíduo estudioso, reflexivo, meditativo. Tem que ser aquele indivíduo que gosta de avaliar as coisas, as questões da vida, que está sempre querendo dar o melhor de si. É aquele indivíduo que está sempre se educando, sempre se melhorando e estudando. Se ele não estiver disposto a isso, não adianta ele falar, eu sou médium. Ele é aprendiz, ele é ainda iniciante. E às vezes ele passa anos nessa fase, ele não sai dessa fase. Ele não dá um passo além disso daí. Entenderam? Em primeiro lugar, a prece é fundamental nesse caso, né? Os pais, os familiares têm o hábito da prece e buscarem ajuda numa casa espírita. Porque mediunidade se obtém informação numa casa espírita. Então, se a gente souber de alguém que tem uma criança com problemas desse tipo, dizer para procurar fazer a pessoa ver que quem pode ajudá-lo é uma casa espírita. É o primeiro ponto, independentemente da pessoa ser espírita ou não. Agora, a criança, até a fase de uns 7, 8 anos, esse espírito que está retornando numa nova encarnação, ele não está de todo ainda encaixado, plenamente encaixado no novo corpo físico. Esse espírito ainda está muito solto. E uma das condições para se estabelecer contato com a espiritualidade, e que o médium tem muito naturalmente, é essa facilidade de emancipar-se, como Kardec dizia. Desprende-se, ele fica com o espírito meio soltinho do corpo. Isso facilita o intercâmbio com a espiritualidade. Então, a criança tem isso naturalmente. Todas as crianças são assim. Então, existem crianças que vêm e até falam de amiguinhos imaginários. Alguns amiguinhos imaginários são invenção deles, mas muitos amiguinhos imaginários não são invenção deles. Eu posso dizer por mim. Eu me lembro nitidamente que eu brincava de casinha com um amigo imaginário que eu via sentadinho do meu lado. Isso até 7, 8 anos, depois nunca mais eu vi. Eu não tenho mediunidade, né? Mas até essa fase eu via, e às vezes ouvia vozes de comando na minha cabeça, né? Então a criança tem isso muito naturalmente. Os pais devem lidar com isso também de uma forma muito natural. A criança, eu vi a vovó, você estava ali de pé. Meu filho, o que a vovó falou? Ela mandou falar para você que ela está bem, que ela não sei. Que bom, né? Então hoje à noite nós vamos rezar para a vovó. À noite, senta, vamos rezar para a vovó, pedir para ela ficar bem, né? Então a gente tem que lidar com a situação de uma forma muito natural. Porque às vezes chega por volta dos 7, 8 anos, completa a ligação do espírito no novo corpo físico e esses fenômenos cessam. Quando não cessa, pode ser de fato uma mediunidade ostensiva que precisa de educação, mas não nessa fase. A criança ainda tem essa questão do desenvolvimento lúdico e ela tem, então, o imaginário muito forte. Então, criança não é médium, criança não é para trabalhar com mediunidade, e nem adolescente, né? Mas Kardec trabalhou com adolescente de 13, 14 anos. São raríssimos os casos de jovem nessa fase etária que tem maturidade suficiente para sentar numa mesa e trabalhar com a mediunidade. Porque às vezes a pessoa sonha muito e acha que trabalhar com mediunidade é ficar recebendo recadinho da espiritualidade. E não é, né? O médium, quando está sentado numa mesa mediúnica, muitas vezes, ele vai fazer um intercâmbio com espíritos cruéis, espíritos violentos, espíritos rebeldes, né? Ignorantes, extremamente ignorantes, vingativos, muitas vezes. Então, o indivíduo precisa saber o que ele está fazendo.
Ele não pode fazer daquilo uma brincadeira, ele não pode fazer daquilo uma, vamos dizer assim, uma curiosidade. Então, normalmente, o que se aconselha parece uma mediunidade, assim, manifestações na criança, leva para a evangelização dentro da casa. Porque na evangelização ele vai aprender desde pequenininho que ele é espírito, que ele é imortal, que existe a espiritualidade. A tia vai falar numa linguagem acessível para ele. Ele vai entender que existe gente igual a nós no mundo espiritual, que lá também tem casa, tem hospital, tem tudo, tem aqui. Então ele vai lidar com isso de uma forma muito natural. Ele vai crescendo e lidando com isso de uma forma muito natural. Então o hábito da prece no lar, o evangelho no lar, que cria um ambiente mais equilibrado, e os pais irem para o centro espírita para entender o que está acontecendo com o filho. Estudarem também por sua vez. Então a melhor maneira de ajudar a criança é os pais se prepararem também para isso. Nos dias atuais tem acontecido com muita frequência crianças apresentando sintomas de mediunidade. Então não dá para a gente no primeiro momento dizer, no futuro vai ser um médium que vai trabalhar. Talvez não é nada disso. Depois estabiliza e ele vai tranquilo, não tem mediunidade nenhuma. Pode ser que sim. Vou contar um caso, tirando Chico, Divaldo Franco, que todo mundo está careca de saber que eles 4, 5 aninhos já viam, já falavam com o espírito e continuaram assim até o fim das suas vidas, né? Divaldo está até hoje. Então, tirando esses casos que são conhecidos nossos, que são espíritos que vieram em missão, existem casos, sim, de pessoas que passam, de pessoas normais, comuns como nós. Há um tempo atrás, nós tínhamos como companheira, colega de trabalho na mesa mediúnica, uma jovem, uma médica, formada há pouco tempo, uma psiquiatra, que era médium, pelo que ela se lembrava, também desde os 4, 5 anos. E com ela acontecia um fenômeno muito interessante. Ela sentava muitas vezes para brincar, sozinha, com os brinquedinhos, e a única coisa que ela percebia é que ela fechava os olhinhos e dava sono. De repente ela se via fora do corpo físico e ela sentia uma sensação de liberdade muito gostosa. Então ela corria pela casa, fora do corpo físico, e o corpo ficava lá sentadinho. Das primeiras vezes que a mãe viu isso, a mãe ficou muito apavorada. Nossa, minha filha está tendo um problema, um apagão, né? Está lá sentadinha brincando, fica paradinha de olhinho fechado. E a mãe então chamava ela de volta. Fulana, volta, sem chacoalhar, né? Sem aquele pavor. Fulana. Devagarzinho ela voltava. Oi, mamãe, mas o que estava acontecendo? Não, eu estava brincando lá no jardim, fui lá fazer não sei o quê. Aí a mãe começou a entender que tinha ali alguma coisa inexplicável para ela. Foi para uma casa espírita, se tornaram espíritas, ela e o marido, para ajudar a menina. E isso não sumiu. Ela continuou assim pelo resto da vida, até hoje. Hoje ela deve estar com mais ou menos com uns 30 anos e ela continua desdobrando com a maior facilidade. Nós temos no nosso grupo atualmente, trabalhando conosco, um outro homem, que ele também se lembra que ele estava no berço, olha que coisa interessante. Ele ainda dormia no berço, entre 1 e 2 anos, e ele desprendia. E então a mãe achava que ele dormia demais, falava, mas esse menino dorme demais, está na hora de acordar. Como a mãe sabia que ele era assim, muito dorminhoco, né? Quase não chorava, não acordava muito, punha o irmão mais velho para tomar conta dele. O irmão era, acho que 10 anos, mais ou menos mais velho. Falava, olha, eu tenho que fazer compra, eu tenho que isso aqui, dá uma olhada de vez em quando no teu irmãozinho lá, porque ele dorme muito, ele pode acordar, ele é muito quietinho, você não vai nem ver. E o irmão, então, ficava incumbido de tomar conta dele. E ele estava relatando para a gente que ele se lembra nitidamente que ele saía do corpo físico e atormentava o irmão dele, assustava o irmão dele, né? E o irmão depois ia contar para a mãe que tinha umas coisas esquisitas que acontecia na casa e ele dava risada fora do corpo físico. Não me perguntem como ele lembra disso. Como ele lembra disso, mas ele lembra, né? Então, para a gente ver que para a criança na primeira infância é muito natural. Tem coisas que são muito naturais. Para ele, para essa outra moça, o fenômeno perdurou, né? Passou a ser uma mediunidade mesmo que eles utilizam para trabalhar, felizmente para eles, trabalhar no bem.
Mas para outras pessoas pode não ter esse encadeamento, né? Os pais podem simplesmente levar no médico, dopar a criança com medicação, achar que a criança está atormentada. Dependendo da religião, pode acreditar que a criança está na posse de demônios, fazer práticas, levar a criança para práticas de verdadeiros exorcismos, né? Como se a criança estivesse realmente atormentada por demônios. Então, infelizmente, isso varia muito. Mas quando a gente conhecer pessoas que têm crianças assim, procurarmos orientar para trazer para a casa espírita. Olha, vão para a casa espírita, vai a família para lá. E lá é o melhor lugar para ajudar você. Antes do óleo, Davi. Levando em conta que existem os médios sonambúlicos, como que seria a distinção correta para saber se é uma mediunidade produtiva ou um caso de subjugação? Como qualquer outra mediunidade, né? Porque o sonâmbulo é o médium que atualmente se chama comumente de médium de desdobramento. Né? É o sonâmbulo. Ao tempo de Kardec se chamava sonambulismo. Porque começou-se a conhecer a mediunidade de desdobramento que ela era provocada magneticamente. Então Kardec, que havia estudado muito magnetismo, às vezes impondo as mãos em determinados médiuns, esses médiuns facilmente desdobravam, ficavam temporariamente inconscientes e ficavam participando da realidade espiritual. Daí começou-se a estudar e percebeu-se que não havia só médiuns que necessitavam de ajuda magnética para isso. Haviam aqueles que entravam em estado sonambúlico espontaneamente também, né? E em duas condições também variadas. Haviam aqueles que simplesmente se desdobravam, né? Entravam em transe sonambúlico e se lembravam depois, na volta, se lembravam de tudo que haviam presenciado, ouvido no plano espiritual. E havia os casos de não, né? Os sonâmbulos inconscientes, que desdobravam-se, às vezes, simultaneamente ao desdobramento, transmitiam através do corpo físico o que estavam vendo, o que estavam presenciando, mas quando voltavam ao corpo físico, não guardavam lembrança alguma do que tinha acontecido. Então, eles precisavam depois que alguém relatasse a eles o que acontecia. Então, como qualquer outra mediunidade, também está suscetível à interferência de espíritos inferiores. Talvez até mais, né? Porque o médium plenamente consciente, o médium que só se emancipa, que tem a mediunidade intuitiva, né? Esse médium, ele está consciente, lúcido o tempo inteiro e presente, ligadinho ao corpo ali, né? Então o espírito, o que ele faz? Ele aproxima-se e liga-se à mente dele, à mente perispiritual dele. Né? E ali começa um intercâmbio, ele começa a traduzir em palavras e escrevendo o que o espírito está passando para ele. Então isso é o básico. Quando o médium está em desequilíbrio, o que acontece? O espírito obsessor, no caso, ele está em constante ligação. Então, quando um outro espírito tenta ligar-se a ele para transmitir alguma coisa, o outro interfere, não deixa, não permite, atravessa com o próprio pensamento dele. Então, isso acontece para qualquer médium que esteja obsidiado, né? E aí ele começa a sofrer interferências, precisa ser afastado do trabalho, precisa ser submetido a tratamento, se reequilibrar, tratamento de desobsessão para ele e para o espírito, e depois de tudo resolvido ele volta a trabalhar, porque a interferência é muito grande. Para o médium sonambúlico é a mesma coisa. Então, muitas pessoas pensavam no passado que pelo fato do espírito desdobrar-se, ele sai completamente do corpo, que ele não tinha controle sobre uma comunicação através dele. Mas ele fica inconsciente, ele não lembra. Ele não está presente aqui, como é que ele ia controlar? Isso era uma maneira de tentar justificar, muitas vezes, interferências que aconteciam em comunicações de médiums desse tipo. Devagarzinho as pessoas foram estudando mais, né? E foram percebendo que não é bem assim. O médium que se desdobra, ele tem controle sobre a comunicação como qualquer outro médium. Ele está ali presente, ao lado do corpo. Ele está fora do corpo, mas ao lado do corpo. E ele controla a comunicação. Existem pessoas, médios que em desdobramento, ele mesmo acomoda o espírito comunicante, que às vezes está em situação deplorável. Né? Ele mesmo acomoda o espírito para que o espírito possa comunicar-se através do corpo dele.
Às vezes não, às vezes ele permanece ali apenas controlando o espírito para que ele não fale alto demais, para que não use palavras de baixo calão, para que não seja agressivo com o doutrinador, né, com o esclarecedor. Então, o espírito do médium só larga o corpo à mercê do espírito comunicante se ele for um médium deseducado, se ele não tiver responsabilidade. Então, quer dizer, não depende, não é que o fenômeno de sonambulismo faz com que mais facilmente ele sofra interferências. Não, de jeito nenhum. Ele tem o mesmo controle sobre a comunicação. Só que muitos negligenciam isso pela facilidade de desdobramento, querem ir para outros lugares, querem acessar regiões da espiritualidade que às vezes não tem nada a ver com o trabalho que está sendo realizado também. Então isso fala um pouco da indisciplina, da falta de preparo do médium. Certo? Mas a interferência ocorre igualmente em todos os casos, de todos os médiums. João? Voltando no começo, se as pessoas que vivem em manicômios e tal, elas podem ter mediunidade, e se, eu pergunto se a pessoa usar a mediunidade educativa, ou alguma coisa direcionada a ela, esse dom pode ser cortado dela? No primeiro caso aí, o Davi tinha perguntado já, né? E nós tínhamos comentado que nos manicômios, sim, tem muitas pessoas com mediunidade em desequilíbrio que são, na verdade, obsidiados e que por ter uma mediunidade ostensiva, que não foi adequadamente desenvolvida e educada, ele fica muito à mercê dos seus obsessores, né? Então ele apresenta um quadro igualmente de outro que tenha realmente desequilíbrio, porque existe de tudo. Existem aqueles que realmente têm desequilíbrios mentais, existem aqueles que são médiums em desequilíbrio. E existe, no caso que você falou, do médium que usa mal a sua mediunidade, a espiritualidade sempre corta. O que acontece com essas pessoas é que, com o passar do tempo, que ele se percebe sem o auxílio da espiritualidade que ele tinha antes, muitos fraudam. Começam a simular uma mediunidade que eles já não têm. Tinham, mas não têm mais. Né? Então eles continuam fingindo. E outra situação que acontece, às vezes eles não cortam a mediunidade, mas afastam-se e deixam aquele médium à mercê dos espíritos zombeteiros, que são normalmente os espíritos que assessoram esse tipo de médium. Espíritos fofoqueiros, brincalhões, que gostam de falar da vida dos outros, né? E ninguém muda porque vai para a espiritualidade, a gente continua igual. Como tem muita gente fofoqueira, brincalhona, que gosta de tirar sarro dos outros, que gosta de contar mentira, do lado de lá também tem. Então, são esses que acabam se utilizando desses médiums e eles tomam a conta de informações corretas o que eles estão recebendo, que certamente não tem nada de útil, nada de certo no que ele está ouvindo ou vendo nessas consultas. Pegando o gancho dessa resposta sua, Marta, o jovem ele é muito curioso, dependente da sua religiosidade. E existe nos bancos escolares, nos grupos, em certos amigos, adolescentes, o ato da brincadeira do copo, do compasso, seja da evocação, não é? E aí existe a possibilidade de grandes problemas no âmbito da mediunidade. Fale um pouquinho, principalmente para o jovem curioso, quais são os malefícios dessa prática? Essa prática não é nova, tá? Começou quando essa prática se reporta à própria origem do espiritismo. Porque quando o espiritismo começou, na verdade, ele começou com experimentos muito rudimentares. As pessoas na Europa adquiriram o hábito de usarem mesinhas que, sob a concentração e a imposição de mãos de médiuns de efeitos físicos, essas mesas se erguiam do chão, giravam no céu, né, no alto dos salões, e as pessoas ficavam deslumbradas, colocavam letras no chão para que essas mesinhas descessem e apontassem letras para formar frases, palavras, né? Então, daí surgiu, com o passar do tempo, quando foi abolida a prática das mesinhas, percebeu-se que muito mais fácil de movimentar era um copo ou um objeto pequeno, leve.
muitos usavam cestinhas feitas para essa função. Kardec mesmo no início das primeiras questões que ele obteve do Livro dos Espíritos, ele obteve com cestinhas, que os médiuns também punham as mãos e os espíritos então magnetizavam e moviam essas cestinhas para escrever, porque era muito levinha, né? Muito melhor mover uma cestinha do que uma mesinha, por menor que seja uma mesa. E depois, com o passar do tempo, jovens e mesmo pessoas adultas adotaram o hábito de utilizar outros objetos menores. E o copo foi um deles. Agora, isso que o Davi está falando é muito sério, porque a curiosidade, o fato de estar se evocando desencarnados para responder perguntas frívolas, porque quando se trata de curiosidade, o que move a curiosidade? A frivolidade. Né? Então curiosidade e frivolidade andam juntos. Então normalmente são perguntas as mais bobinhas. E entra então na mesma questão do que nós falamos dos médiuns que utilizam errado sua mediunidade. Porque o tipo de espírito que está à disposição para atender essas evocações são esse naipe de espírito. Espíritos que não querem nada com nada, são espíritos zombeteiros, brincalhões. Muitos desses espíritos também são jovens desencarnados que ainda nem se deram conta da sua situação de desencarnado e permanecem irresponsáveis, brincalhões, como eles eram enquanto encarnados. Então, é um tipo de brincadeira que não é recomendado. Né? Não se deve fazer evocação de espíritos para perguntas frívolas, perguntas banais. A espiritualidade séria trabalha com coisas sérias. Quando eles têm que nos passar alguma informação, normalmente ela tem um teor útil na nossa vida e ela surge de forma espontânea, através de um médium preparado para isso. Certo? Pode desencadear, inclusive, grandes obsessões, em decorrência do tipo de brincadeira. Porque se houver naquele grupo de jovens 1, 2 médiums, e sempre há, porque se não houver médiums doadores de fluidos, que são chamados médiums de efeitos físicos, o fenômeno não acontece. Pode ficar lá 2 horas lá pedindo, o copo não sai do lugar. Para o copo sair do lugar, ele precisa estar impregnado de ectoplasma, que é doado pelo médium de efeitos físicos. Né? Então, é claro que naquele grupo tem 1, 2 médiums de efeito físico. Se eles são médiums de efeito físico, eles são médiums que facilmente faz intercâmbio com a espiritualidade, que tem percepções mediúnicas. Ele pode, ali, acabar se contraindo uma obsessão por contaminação, que a gente chama. Né? Contaminação. Quer dizer, o espírito não tem nada a ver com ele, não está vingando de nada, não tinha nada com nada, mas se identificou com a pessoa. Ele é frívolo, eu também sou, ele gosta de brincar, eu também gosto. E pronto. E aí começa um processo obsessivo, que depois vai requerer um tratamento sério para conseguir ser solucionado. Primeiro eu estou fazendo quem ainda não falou, aí depois eu volto para quem já falou. Sué. Só quero fazer um gancho. Eu sou uma pessoa, eu sou totalmente contra essa brincadeira. Eu tenho mediunidade desde muito novinha. E entrei nessa vibe de vamos brincar com o copo. Só que eu não fui brincar com o copo. Eu arrumei um canivete, brincou, juntou os amiguinhos, fizemos a brincadeira. Com isso eu ganhei uma cicatriz no pé, o canivete varou de fora a fora do meu pé. E ganhei um obsessor, como você me falou. E assim, foi bem numa fase que eu tava com 15 anos. Tô passando por descobrimento da mediunidade total. Muito novinha, né? Ela. E fui usar ela de uma maneira errada. Ganhei um amigo que demorou muito tempo, não é amigo, muito tempo para me livrar dele, que atrapalhou o meu ciclo da casa inteirinha. Meu avô entrou em depressão por causa dele. Minha casa começou a ruir sozinha por causa dessa simples brincadeira. Então hoje em dia quando alguém chega para mim, você ouviu falar da brincadeira do copo quente? Eu falei, cara, de brincadeira não tem nada. Deixa os efeitos físicos e efeitos espirituais muito. Então, o depoimento da Sueli é muito importante porque ela vivenciou isso. Né? Quer dizer, ela não ouviu a história, ela vivenciou a história. Então, contra fatos não argumentos, né? Aí a comprovação de tudo que a gente aprende estudando, né? Alguém que ainda não disse alguma coisa, quer fazer uma pergunta antes de passar para outro cara? Vamos lá, tem o Orion, tem a Flávia. Vamos lá, Orion.
assim, essa abertura mental para outras coisas. Você falou, eu lembrei, eu não sei, talvez possa ser, tem médico, mas entre os meus 10, 12 anos, a minha mãe, ela sempre estudou muito todo o hemisfério de religião. Então, ela estudou maior, e minha mãe, ela sempre foi muito compreensiva até hoje. E entre os meus 10, 12 anos, meu tio, ele estava tetraplégico e assim, fazia acho que mais ou menos, ia fazer 4 anos que estava. E também tinha uma amiga dela que essa amiga dela não tinha nada, era uma pessoa normal. E teve um dia que eu estava caminhando com minha mãe e eu falei, mãe, eu tô sentindo uma coisa estranha. Que é? Sabe a Ruth? Sabe a Ruth? Sei. Mãe, eu acho que ela vai morrer. Ela, mãe, olha, por quê? Não sei, mãe, não sei explicar. E depois de uma semana ela morreu. E o meu tio também, depois disso, eu falei, mãe, sabe aquela sensação que eu tive da Ruth? Pra você, filho? Eu tô sentindo com o meu tio. Eu acho que vai morrer. E depois de 2 semanas, meu tio morreu. E isso era mais ou menos entre 10 e 12 anos. É uma fase de pré-adolescência. E desde também pequeno, às vezes a minha mãe recebia visita em casa, conversava e tal, era aquela alegria com minha mãe, conversava, todo mundo rindo, e ela ia embora. Aí minha mãe perguntou, olha, gostou? Tá? Mãe, ela não tá bem. Ela disse que tá bem, mas ela não tá bem. Eu falava, não, ela não tá legal. Depois de um dia, ela conversava comigo, e ela falava que ela não tava legal. E eu até hoje, quando eu entro, eu não consigo entrar em velório. Pra mim é uma coisa muito ruim. Eu começo todo tipo de sintoma, dor de cabeça. Não sei, eu sei que não é fácil. Você tem o que todos nós temos, se chama mediunidade natural, né? Você tem a sua maneira peculiar, a sua maneira pessoal de perceber as coisas espirituais. É isso que Kardec chamava de mediunidade natural. Aquela que é mais rudimentar, que todo mundo tem, é o princípio de tudo. Talvez nunca se desenvolva mais do que isso. Vai ficar nessas percepções esporádicas, acontece de vez em quando, de uma forma rudimentar. É um mal-estar num lugar, uma intuição de que alguma coisa vai acontecer. É a mediunidade natural. Se você tiver algum compromisso com a mediunidade, a mediunidade ostensiva vai eclodir na fase adulta, no momento certo, quando ela tiver que eclodir. Mas o Orion continuar com a evangelização, decidir por palestra, decidir por estudo, isso que está orgânico pode desenvolver com esse empenho dele no estudo da mediunidade? O que pode acontecer, que ajuda muito, sim, é você, quando acontecerem essas coisas, essas percepções, você vai ter compreensão do que está acontecendo. Você vai saber direcionar de uma forma adequada. Né? Então, eu estou com uma intuição muito forte, mas sempre eu tenho que aquela pessoa vai morrer. E quando eu penso aquilo, a pessoa morre mesmo. Muitas pessoas já me procuravam. O que eu faço? Eu vou lá e aviso a pessoa? Não. Você vai dizer para a pessoa assim, olha... Eu senti que você vai morrer, sabe? Eu tô achando que você não está muito bem, você foi ao médico, né? Você já procurou tratamento, parece que você não está muito legal, né? Quem não sabe, você é histórico. Então, o bom do espiritismo, estar desde muito cedo em contato com a doutrina espírita, é que vai dando essa segurança para entender essas coisas e lidar com isso tudo de uma forma muito natural. Sem precisar ficar apavorado, ficar com medo, achar que tá vendo demônio, né? Como os outros jovens muitas vezes entram em desequilíbrio mais por autossugestão, porque pensam nas coisas mais horrorosas do que por estar realmente perturbados sob a influência de espíritos infelizes, né? Agora, é claro que se o que você tiver for assim já o indício de uma mediunidade que vai se desenvolver num determinado momento, também o estudo na casa espírita desde muito jovem, a frequência na mocidade, depois em grupos de estudo no futuro, isso só vai acrescentar para você. Minha mãe
ela é assim, são polos de compreensão. Eu bastante. Então, desde 7 anos, eu com ela, filosofia, que falava de assuntos muito, assim, assuntos evoluídos, eu participava. Então, isso faz com que você lide com a situação de uma forma natural. Caso contrário, você poderia ter sido uma criança perturbada. E você ia sentir tudo isso. Imagina que doideira que ia ser. Perceber essas coisas. E pior ainda, se você não pudesse dizer para sua mãe que ela te achasse meio doidinho. Então ia ser ia ser um transtorno para você e para ela. Felizmente, que a gente não nasce no lugar errado, né? Pegou. Tem duas pessoas. Não exatamente o mesmo sonho, mas bem próximo. Isso que acontece, às vezes, se chama sintonia. A sintonia, a lei de sintonia é uma das leis que regem o fenômeno mediúnico. Para que o fenômeno mediúnico aconteça, a pessoa precisa ter a predisposição à mediunidade e precisa estabelecer a sintonia com o comunicante ou com a realidade espiritual. Quando a gente fala com o comunicante, esse comunicante pode estar encarnado. Você pode estar captando o pensamento de uma outra pessoa. Essa pessoa pode estar do outro lado do planeta, você nem conhece, nem sabe que ela existe. Te chega às vezes alguns pensamentos meio esquisitos. Tudo isso é possível de acontecer nos mecanismos de intercâmbio espiritual. Porque nós somos todos espíritos. Nós estamos encarnados, mas nós estamos rodeados de muitos desencarnados. E entre nós e outros encarnados, ou entre nós e os desencarnados, existem muitas situações de sintonia, de afinidade. Afinidade de hábitos, de pensamento, de gostos, de ideias. Isso tudo facilita a sintonia. Até mesmo as diferenças, às vezes, facilitam a sintonia, pelo incrível que pareça. Porque se um espírito procura alguém que está encarnado para cobrar dele um passado delituoso, onde ele foi prejudicado por aquele que está encarnado, na verdade eles têm muitas diferenças, porque ele odeia aquele que está encarnado. Mas ao aproximar-se, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar sintonizar-se através do que eles tiverem mais de próximo, mais de proximidade. Ele vai espreitar as imperfeições daquele que está encarnado. Então, é fundamental a sintonia. Se não houver sintonia, não há fenômeno mediúnico. Então, quando há essas coisas, é uma sintonia de pensamento. Não há necessariamente, não há necessidade que a pessoa seja médium. Pelo simples fato de haver sintonia pelo pensamento, ambos podem pensar simultaneamente. Alguém vai falar, o outro fala, acabei de pensar a mesma coisa. Aí um vai contar, olha, você não sabe que eu sonhei essa noite. Eu vou dizer, nossa, mas eu sonhei uma coisa muito semelhante. É a sintonia pelo pensamento, que acaba, os pensamentos nossos, eles se propagam pelo espaço através do fluido cósmico universal. Vocês sabem o que é o fluido cósmico universal, Criado por Deus, que banha toda a criação. Toda parte tem fluido cósmico universal. E o nosso pensamento, ele se propaga em ondas, como qualquer outra forma de energia, no espaço, através do fluido cósmico universal. Então, assim como o som da minha voz se propaga aqui no ambiente através das partículas de ar. Não é isso? Então, os pensamentos das pessoas encarnadas e desencarnadas, olha, são emitidas pelo espaço aos milhões. E muitas vezes se entrecruzam sem nem haver nenhum tipo de sintonia. Mas, às vezes, ocorre sintonia. Então, você capta pensamentos, capta sonhos, que é de outra pessoa, porque há uma sintonia ali de pensamento. Certo? Que é temporário, sintonia. Não requer mediunidade nesse caso. Pode ser até que, coincidentemente, a pessoa tenha mediunidade. Mas são fenômenos também simples, rudimentares, que não requer mediunidade para acontecer.
Você nunca viu, mas às vezes você sonha com aquela pessoa, mas você tem ligação com aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está encarnada em outro lugar, vivenciando uma outra situação, não necessariamente próximo de você, né? Mas vocês têm uma ligação vibratória. Então estabelece a sintonia. Durante o sono é normal que as pessoas se visitem, se vejam, se falem, mesmo se às vezes não se gostam, às vezes se procuram para se acusarem, para cobrarem alguma coisa. Isso pode acontecer entre encarnados também, e entre encarnados que estão dormindo, se desprende durante o sono, em contato com desencarnados. Então ele não conhece, ele leva, mas eu não conheço uma pessoa, nunca vi aquele rosto na minha vida. Você nunca viu nessa encarnação, mas em outras provavelmente sim. Ou ainda pode ver depois. Às vezes vem a conhecer um dia, já aconteceu pessoas que, mas eu sonhei com essa pessoa e um dia eu encontrei essa pessoa. Quer dizer, já eram conhecidos, já eram previamente conhecidos, fora do corpo físico, e quando se conhecem em estado de vigília, se identificam, se reconhecem. Marcos, malandra depois da sua. Você quer completar? Então vai, completa. Quando assim acontece com a pessoa, né, a gente está falando, tem alguma desavença, alguma coisa muito amorosa, alguma coisa assim, no caso, a pessoa reencontra a outra sonho, para tentar uma reconciliação, às vezes, tipo, a pessoa quer conversar com a outra, perguntar coisas, no sonho a pessoa tem todas as respostas da outra. Essa reconciliação, uma coisa assim. A outra pessoa que a gente sonhou pode ter sentido essa sentimento de reconciliação. Entendeu? Pode ou não. Às vezes a memória do encontro, do acontecimento, fica só para aquele que sonhou, que ficou muito vívido, né? Às vezes para o outro não ficou registrado. Porque essa questão de sonho, gente, está muito relacionado, o registro dos nossos sonhos está muito relacionado com a capacidade cerebral nossa. Nós temos uma capacidade cerebral que, apesar de ser estupenda, é uma usina de forças, mas ela é extremamente limitada no quesito memória. Então, uma coisa é a nossa memória espiritual, né? A nossa memória espiritual é o acervo de tudo que nós fizemos desde que fomos criados. A nossa memória espiritual ela é estupenda, ali cabe tudo. E vai continuar cabendo até a gente chegar à perfeição e para sempre. Mas a memória do encarnado, do corpo físico, do cérebro físico, ela é muito limitada. Então tem momento, quando as situações, às vezes, durante o sono físico são importantes, a gente faz um esforço e consegue fixar. Ou às vezes tem a ajuda do protetor, porque é importante para a gente lembrar-se daquele encontro. Às vezes é um encontro com um desencarnado, alguém da nossa família, que a gente ama, está com saudades. Eles providenciam um encontro durante o sono e depois nos ajudam a lembrarmos daquele encontro para a gente se sentir gratificado. Falar, nossa, eu tive um encontro com meu pai, com a minha mãe, meu irmão, tal, que já partiu. Nossa, que gostoso, a gente sentou, conversou, mandou até recado, né, para a família, coisa e tal. Isso vai ficar registrado porque às vezes a espiritualidade dá uma ajudazinha para a gente conseguir fixar na memória física. Porque o que é mais comum de todos nós é a gente fixar pedacinhos da nossa vivência fora do corpo físico. É por isso que a gente tem muito disso. Você está dormindo, de repente você acorda e fala, nossa, eu sonhei que eu estava indo num lugar, estava conversando com uma pessoa, de repente eu olhei, não era aquela pessoa, era uma outra pessoa que eu nunca vi. E aí a gente já não estava mais lá, a gente estava num outro lugar. Quer dizer, viram aquele balaio de gato? A gente já não sabe mais o que sonhou. É uma mistura de fatos que aconteceram integralmente. Você foi de fato naquele lugar, depois você foi lá no outro, encontrou com aquela outra pessoa. Tem umas historinhas relacionadas com isso. Mas a tua memória física é limitada, então você guardou os fragmentos. Então ficou esquisito, ficou meio desconectado, mas também não são experiências importantes de lembrar. Porque quando são importantes, o protetor normalmente nos ajuda a lembrar que é para a gente trabalhar com aquele acontecimento durante o sono, durante o dia. Né, para servir para a educação espiritual da gente. Bom, Alana. Realizar. Sim, muito mal, inclusive. Porque esse ano eu dormi normal, aí eu senti o corpo saindo, mas estava consciente ainda.
Eu levantei, eu vi assim, só que como a gente já estudou sobre isso, e eu sei que se a gente sair, a gente pode recolher se a gente, se a situação pode fazer mal, eu voltei. Aí eu acordei com baque, assim, fiquei meio... sem saber o que... Então, isso aconteceu espontaneamente, né? Não foi você que provocou. Então, o importante é que seja assim. Por hora, como você ainda é muito jovem, quantos anos você tem? 14? Como você ainda é muito jovem, é bom o que você está fazendo. Estudar, quando acontecer, traz para o grupo, coloca para o orientador do grupo, olha, essa noite me aconteceu tal coisa, para o orientador estar te direcionando nos estudos para você entendendo e amadurecendo o fenômeno, até você ter uma idade para você poder educar o fenômeno e poder trabalhar com ele. O que é uma dica boa, que funciona muito, é quando acontecer isso, se voltar a acontecer, e você sabe que é natural, que não há por que ter medo, é voltar para o corpo, volta, acordou no corpo físico, senta na cama, acende a luz, pega o evangelho, lê um trechinho, coloca um pouquinho de água do lado, faz uma prece, pede para o seu protetor te colocar na aguinha fluidos que venham te ajudar no seu reequilíbrio, toma confiante, faz sua prece, toma, deita e dorme. Porque o protetor estando mais próximo, ele controla o fenômeno, ele te ajuda a controlar o fenômeno até que você tenha idade, condições para poder trabalhar com ele. Muito bom. Mari. Deixa eu te perguntar, como que funciona o bloqueio de mediunidade, mas não por mau uso de mediunidade? Por exemplo, quando eu era criança, até uns 12 anos, eu tinha muita mediunidade. Já aconteceu, eu nem sabia que era desdobramento, mas eu saí do corpo, andei pela minha casa, tive encontros não muito legais, aí eu assustei, corri e voltei pro corpo. Aí, por conta disso, outras coisas, meus pais, eles resolveram me levar para um tratamento com mediunidade. Como que funciona? Eu era muito criança, não faço ideia. Você lembra a sua idade, mais ou menos? Eu tinha 2, 3? E aí, quando você fez o tratamento, cessaram esses desdobramentos? Não. Sim. Pararam. Eu parei de ver também, às vezes. Agora, hoje em dia, só às vezes sinto, nem sempre também. Como você chama? Mariana. Gente, vocês ouviram o que a Mariana falou? O que a Mariana falou é exatamente aquilo que a gente falou no começo das nossas colocações. A gente estava falando exatamente disso. Que quando se é muito pequena, criança ainda, que o ideal é vir para o centro, fazer o tratamento espiritual, né? Vem a família. Se a família não é espírita, indicar para a família vir para o centro junto com a criança para entender o que está acontecendo. Veja, no caso da Mariana foi suficiente o tratamento espiritual para eles fazerem não um bloqueio, mas eles suspenderam temporariamente. Provavelmente é isso que aconteceu. Porque você já estava numa idade que não era mais tão criança, mas também não tinha condições de exercer sua mediunidade. Então aí ela fica em estado ainda germinativo, vamos dizer. No momento aprazível, você já está entrosada na casa espírita, você se mantém sempre entrosada na casa espírita. Se um dia você não estiver mais na cidade, vou estudar fora, vou fazer faculdade, procura um centro, se entrosa no grupo de estudo, mantém sempre a ligação com uma casa espírita. Porque quando acontecer lá na frente, a eclodir a mediunidade, aí ela vai vir já para trabalho. Aí você vai estar pronta, você já sabe que é natural, não vai precisar ficar assustada. Se você já vai estar dentro da casa espírita, já vai ter orientação, vai dizer, olha, começaram a acontecer determinados fenômenos que já aconteceram antes, tinham parado, cessado e agora voltaram. E aí o pessoal com certeza vai dar um encaminhamento adequado para você. Tá certo? Ok. Davi. Eu gostaria de saber, vai ser bem simples, mas como que acontece o fenômeno de materialização quando há o médium de teletransporte? Transportar o objeto de um local monótono para outro. Então, é um fenômeno combinado, na verdade, né? Porque o fenômeno de transporte, ele é um fenômeno de efeito físico também. Então, o que acontece é que, normalmente, naquele grupo mediúnico, no passado, quando se faziam esse tipo de fenômeno, era com a finalidade de estudo, né? Então era com muita seriedade. Tem igualmente ligado ao grupo, normalmente espíritos que vão dar o suporte técnico, porque é um fenômeno
complicado de acontecer do ponto de vista espiritual. Não é um fenômeno simples. Ele é fácil de descrever, mas ele, do ponto de vista técnico, espiritualmente, ele é muito complexo. Então precisa ter espíritos que saibam o que estão fazendo. E normalmente o que eles fazem é não desmaterializar, mas eles envolvem em fluidos aquele objeto, deixam o objeto temporariamente invisível a olho nu, transportam para o ambiente da reunião e, vamos supor, vocês assistiram a série Harry Potter, não assistiram? Não tinha o manto do Harry Potter? Mais ou menos aquilo ali. Não é um manto, tá? São fluidos. Mas é aquilo ali. Eles pegam o objeto, envolvem em fluidos, tornam o objeto temporariamente invisível. Chegou aonde eles querem, eles removem. Márcio, imagina a pedra. A pedra precisa sair de um lugar para entrar em outro. O espírito consegue passar essa pedra pela parede ou precisa de um ambiente, uma porta para chegar ali de maneira invisível? Então, quando eu comecei a estudar esse tipo de fenômeno muitos anos atrás, eu acreditava que só com o ambiente aberto era possível passar. Mas também existem fenômenos mais complexos ainda em que há desmaterialização do objeto e depois ele é materializado. Então ele não é escondido, ele é desmaterializado e rematerializado no ambiente. Tem experimentos feitos assim com médium. Se não me engano foi, talvez o Davi possa me ajudar a lembrar, não sei se foi o William Crookes ou se foi o Alexander Ksakoff que fez o experimento com médium. Pode entrar, que fez um experimento com o médium. Esse médium se desmaterializava. Ele entrava em transe mediúnico, ele mesmo. Ele entrava em transe mediúnico e sofria desmaterialização. Então, acho que foi o Alexandre Ksakoff. Começou a estudar com ele e conseguiu, com o passar do tempo, a desmaterialização de metade do corpo dele. Desmaterializava e depois materializava de novo. Quer dizer, raríssimo, não se tem outro registro. Só tem esse daí. Então é uma coisa muito difícil de se fazer do ponto de vista espiritual. Mas é possível. Mesmo porque, na época de Kardec, a escrita direta. A escrita direta, exatamente. Um papel em branco numa gaveta. E depois de um tempo, exatamente, a palavra aparecia, o grafite se condensava de uma... Como é que aparecia a tinta ou o grafite lá? Da onde veio esse grafite? Como é que alguém... Kardec, vocês sabem desse fenômeno que o Davi está falando? Escrita direta? Kardec fez muitos experimentos assim. Ficava uma turma de médiuns em concentração numa sala e numa outra sala, sem contato nenhum com os médiuns, num armário, por exemplo, uma gaveta trancada à chave, que a chave ficava só com ele, uma folha de papel, sem lápis, sem caneta, sem nada. Uma folha de papel era colocada ali, todo mundo concentrava, dava um tempo, vamos esperar 40 minutos aqui em prece e concentração. Passado o tempo, ia lá, abria tudo, a que tirava da gaveta, tinha uma mensagem escrita. Né? Então, isso faz a gente entender, por exemplo, o decálogo de Moisés, né? Que foi escrito em pedra. Não foi Moisés, ele não tinha nem ferramenta para escrever aquilo. Né? Apareceu escrita direta mesmo. Mas foi um fenômeno, ele era um poderoso médium de efeitos físicos. Foi escrita direta. No caso ali, né, removendo, como se fosse uma escultura, né, esculpindo as letras na pedra. Mas, na escrita direta, como bem lembrou o Davi, o espírito tem que trazer essa tinta ou esse grafite de algum lugar. E como que ele faz para escrever lá dentro da gaveta? Né? Então, são coisas assim que a gente teria dúvida se hoje nós já não soubéssemos, já há mais de 100 anos, depois de Einstein, que não existe limite, não existe fronteira entre matéria e energia. Vocês aprenderam isso. Matéria e energia é a mesma coisa em estados vibratórios diferentes. Não tem fronteira. A física quântica estuda isso. Né? A energia pode ser condensada até a matéria pode ser desmaterializada até a energia. Invisível, imperceptível aos olhos. Né? Então, uma vez entendendo isso, a gente entende que se já tem gente aqui nos laboratórios capaz de desmaterializar átomos, recompor átomos, é claro que tem gente do lado de lá capaz de fazer isso já há muito mais tempo. Muito mais tempo. Muito bem. Sueli. Vou fazer uma pergunta. O que fazer com uma pessoa que tem uma mediunidade extremamente aflorada, boa, e começa a trocar o ambiente e prejudicar? Vou explicar o porquê. Nós tínhamos um grupo mediúnico de jovens.
entre 18 a 25 anos, era a minha idade no máximo. E um colega nosso surtou, eu quero montar um grupo para aprender a mediunidade, estudar melhor, conhecer a minha mediunidade, pediu a minha ajuda, falei, tá, vamos estudar e vamos montar esse grupo. Conseguimos um grupo de jovens bom, com ótima mediunidade e montamos esse grupo. Então, toda terça-feira nos reuníamos e estudávamos. Foi muito bem por 4 anos, foi maravilhoso, a gente saía de lá muito bem, nunca teve problema. De repente, ele conheceu um outro centro espírita. Ele começou a frequentar um espiritismo não kardecista, de segunda-feira. Chegava na terça, ele trazia com ele um lixo extremamente pesado. E ele chegava na porta, a hora que eu via a renca que ele trazia, eu falava, fulano, você está trazendo sujeira de lá. Eu não, é preconceito seu. Fulano. E toda vez que era na terça, coisa que não me derrubava. De me derrubar mesmo. Eu saí de lá péssima. Até o presidente do centro chegar para mim, porque ele não aceitava. O presidente do centro chegou e falou, fulano, o que você está fazendo? Na quarta-feira não dá para entrar dentro do salão. Aí chegou e ele não aceitou, nunca aceitou. Aí chegou para mim e falou assim, ó, eu quero que vocês parem com o grupo. Vocês estão sujando o ambiente. Eu falei, não é vocês, é uma pessoa. Então é possível uma pessoa estragar todo um ambiente feito por 4 anos? Com certeza, é possível. Porque, veja, dependendo do ambiente, o médium, se ele quer estar naquele ambiente, ele já abriu a sintonia. Né? Seja que ambiente for, a partir do momento que ele está por livre e espontânea vontade num ambiente, ele está disposto a entrar em sintonia com quem estiver ali, espiritualmente falando. Né? E se ele escolheu frequentar um ambiente assim, onde não predominava o estudo, onde predominava uma parte fenomenológica mais grosseira, mais rudimentar, então o que acontece? Isso é chamado mediunismo por Emmanuel. Ele se contaminou nesse ambiente. É uma contaminação espiritual que a gente chama. Ele ficou obsidiado e fascinado. A fascinação acontece facilmente, porque a pessoa ainda não tem o preparo, maturidade suficiente para entender o que está acontecendo, e de repente começa a recolher algum tipo de informação, estímulos, elogios, quanto, não sei o que, aquela coisa, eu sei que o trabalho que você faz é muito legal, coisa e tal. A pessoa vai se enchendo. E isso vai reforçando a sintonia com esse tipo de espírito lá de lá. Uma vez estabelecida a sintonia nesse nível, é muito difícil reverter, porque o médium acata o que está vindo lá de lá. As sugestões, os pensamentos. Então eles ficam acompanhando a pessoa praticamente 24 horas por dia. Quer dizer, eles sem querer talvez, ou por querer, não sei qual é a história, mas ele trocou as companhias. Ele tinha determinadas companhias espirituais enquanto estava estudando, o grupo estava com uma certa seriedade, tinha feito a seleção de um nível de espíritos. A partir do momento que ele começou a frequentar o outro ambiente, ele foi trocando as companhias espirituais. Ele fez uma outra seleção por sintonia. E aí, por sua vez, esses espíritos ali, imiscuídos na mente dele, passando sugestões, criou o que a gente chama de fascinação, que é difícil reverter. Porque a pessoa acha que está com a razão. Ela acha que ela está certa. É muito difícil você pegar a pessoa, você sabe, todo mundo sabe que está errado. Mas a pessoa tem convicção que ele está certo. E que aqueles que estão junto dele, que estão ajudando ele, são amigos, são mentores. É clássico no meio espírita isso daí. Muitas e muitas pessoas, infelizmente, passam pela fascinação. E às vezes não são só jovens não, viu? Às vezes pessoas velhinhas de prática espírita entram numa dessa daí, por vaidade, por descuido. Outra forma de se contaminar também, ambientes inadequados, né? Ambiente onde rola droga, bebida, a sexualidade descomprometida. São ambientes em que a pessoa que tem médium não pode frequentar, porque ele se contamina. Os espirituais falam, aquela luzinha acesa no ambiente desse é um chamariz. Mas quem é esse mané que vem aqui, que diz que é bonzinho, coisa e tal, vai lá no centro, entendeu? Vai lá, senta e tal, vamos dar uma rasteira nele, o que é isso? Aí começam a acompanhar, frequentar o médico, falar, olha, ele ainda não é firme, tem coisas ainda que ele titubeia. E quem não titubeia em algumas coisas na vida? Nós não somos perfeitos. E aí ele se contamina, começa a ir para a reunião e começa a levar essas companhias nesses ambientes.
Então, para a gente entender, né? Acho que nós estamos com o tempo já. Pode ficar. Para a gente já caminhar para a conclusão, nós sabemos que a mediunidade é coisa muito séria, muito séria. E é por isso que requer uma certa maturidade. E a partir do momento que o indivíduo fala, bom, eu agora quero ser médium, eu quero trabalhar com a minha mediunidade, eu quero educar a minha mediunidade, porque médium ele já é, né? Eu quero educar a minha mediunidade, eu quero fazer da minha mediunidade algo útil. A partir desse momento, é um compromisso muito sério que ele está assumindo. Não dá para brincar, né? Então, mas então se ele não quiser assumir o compromisso, que é uma coisa que vocês poderiam ter me perguntado. Mas ele é médium, tá? E de repente você fala, mas eu não estou afim de largar isso, eu gosto de viver, eu gosto de beber, eu gosto de festaiada, coisa e tal, e de repente não vou poder fazer nada disso. Como é que fica a minha vida? Não, então eu não quero praticar mediunidade, não quero ser médium. Dá para fechar a portinha? Não dá. Pergunta para a Sueli, você conseguiu fechar a portinha? Até hoje não. Não dá para fechar, gente. É compromisso assumido antes de encarnar. A gente sofre um preparo no corpo físico que vai nascer. Existe até uma programação genética para isso. Os mapas genéticos são feitos de modo a propiciar a mediunidade no tempo certo. Então não tem como fechar isso daí, não tem como reverter. O que acontece é que se o indivíduo não assume, não aceita a mediunidade, ele vai ser um médium em desequilíbrio. Apenas isso. Mas tem um exemplo, eu não sou médium, não quero ser médium. Ele vai ser um médium em desequilíbrio. Márcia, uma última pergunta doutrinária, depois você faz as suas considerações finais, já agradecendo a sua participação conosco. Existe uma enxurrada de livros espíritas e espiritualistas que se dizem espíritas. Isso é um grande perigo para os jovens, que aí se perde no meio desse mar de livros para saber de que maneira absorver o que é o verdadeiro espiritismo. Quais são as suas palavras nesse sentido, de forma a ter um conhecimento doutrinário, de forma que não haja tropeço no crescimento espiritual e no crescimento de uma mediunidade? É uma pergunta muito boa, Dani. Gente, o roteiro seguro se chama codificação espírita. É o começo de tudo. Livros espíritos, livro dos médiuns, a Gênese, o céu e o inferno, sabe? O Evangelho, que é de toda semana, de toda hora, né? Mas essas 5 obras é o roteiro. Estuda primeiro essas obras. É difícil, sozinho não dá. Num grupo de estudo como esse, provavelmente vai rolar muita coisa desses livros. A hora que vocês tiverem uma determinada idade, entrar num grupo de estudo já consolidado de obras básicas, um ESD, por exemplo, né, que faz um passeio sobre toda a doutrina espírita, que é uma maneira de fortalecer os princípios espíritas dentro de vocês. Amanhã depois, mas eu estou com vontade de ler tal livro. Puxa, está tendo a Feira do Livro Espírita, vou lá fazer compra. Mas na Feira do Livro Espírita há critérios de seleção dos livros, dá para ir sossegado. Mas tem bancas de livros espíritas que não tem tanto livro espírita assim. Aí de repente você está num passeio turístico. Olha, uma banca de livro espírita, deixa eu ir lá ver. Olha que livro legalzinho, vou levar para casa. De repente você começa a ler, é um monte de porcariada, é lixo. Então eu costumo dizer, tem livro que só traz prejuízo. Seria bom se não tivesse sido escrito. Porque é pseudo-espiritismo, não é espiritismo. Mas como eu sei? Estudando as obras básicas. E de repente você dá uma olhada aqui e você fala, nossa, eu já conheci jovens, muito jovens, que tinha uma noção tão boa de espiritismo, que tinha critério rigorosíssimo de leitura de livro, que gente muito mais velha que eu fui conhecendo ao longo da vida não tinha. Tá? Então, assim, o critério é a doutrina espírita. Estuda primeiro a doutrina espírita, sem pressa. Depois, aventura-se por outras obras, porque aí você vai ter o leme. Você vai ler e vai assim, nossa, aqui não tem nada a ver com o que Kardec falou. Kardec não ensinou nada disso. Isso é coisa da cabeça do espírito que ditou. Ou é coisa da cabeça da pessoa que escreveu de próprio punho. Né? Você vai ter discernimento para isso. Pescar o que é bom e jogar fora o que não presta, o que não acrescentar nada. Tá certo? Suas palavras. Bom, eu queria agradecer vocês por estar aqui, né? É muito prazeroso. Eu espero de coração que tenha trazido um acréscimo de alguma maneira para vocês. E espero voltar, tá bom? Voltar para a gente estar falando de outros assuntos, inclusive, porque falar de doutrina espírita é muito prazeroso. Espero que tenha ficado assim muito claro a questão da mediunidade, principalmente
de uma forma simples e de modo a que vocês saiam daqui guardando no coração é um sexto sentido. Se eu tenho, eu vou aprender a usar. Só isso, certo? Que Deus então abençoe a todos.